Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela Fernandes. Eu abri esse canal para passar algumas dicas e algumas experiências que eu tenho com alguns produtos, algumas medicações. E aí hoje eu vim falar com vocês sobre uma medicação que eu tomo, é o cloridrato de nortriptilina. Bom, o motivo de eu abrir esse canal, na verdade, é falar sobre essa medicação, porque quando eu comecei a tomar ela, eu busquei alguns vídeos no YouTube para saber como que as pessoas reagiam a essa medicação e eu não encontrei. Acho que encontrei um vídeo só, muito vago, e hoje já fazem três anos, né, que eu tomo essa medicação. Então, vou falar para vocês sobre como foi a experiência com essa medicação. Em primeiro lugar, é uma medicação que você só consegue tomar com prescrição médica. É um ansiolítico, um antidepressivo. E eu tomo já faz 3 anos, como eu já disse. Eu tomo de 25 miligramas. Eu tive que começar a tomar essa medicação quando eu entrei num período de crise de pânico, depressão, ansiedade. E eu fui no médico do meu posto e ele prescreveu pra mim. O meu médico, quando ele passou, ele falou: olha, não é uma medicação tarja preta, não é uma medicação muito forte, porque usa-se muito essa medicação, o médico me disse, para quem está parando de fumar. Então, é mais para controlar a ansiedade, os seus sintomas mais fortes são de ansiedade. E a ansiedade chama depressão, em alguns casos, né? Então, vou estar te prescrevendo uma vez ao dia, você toma à noite. E eu vou te acompanhando, né? Cada 2 meses você vem e a gente vê como que tá ficando. Então, eu comecei a tomar essa medicação. Na verdade, eu estava tomando uma outra medicação antes, agora não me vem à mente o nome, mas o que importa é que essa medicação que eu tomava antes, ela não estava fazendo bem para mim. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando vai começar a tomar um ansiolítico ou um antidepressivo, não consegue se adaptar. E aí o médico precisa trocar essa medicação. Essa que eu tomava antes era um outro médico que tinha me passado, e aí eu parei e passei nesse médico que me prescreveu a nortriptilina. Bom, meninas, ou meninos, né, que vão tomar essa medicação. Logo que eu comecei a tomar ela, o primeiro, segundo dia você já sente bastante sono, né, assim. Embora com o tempo isso não acontece mais, mas logo de início, quando o seu organismo está sem medicação nenhuma, você toma ela e ela dá um sono. Mas o mais legal é que ela melhora a qualidade do seu sono. Depois de uma semana já não dá mais sono, né? Mas você dorme de uma maneira que descansa. Eu lembro que eu dormia às vezes até tarde. A gente que tá, quando tem as crises, né, de ansiedade, depressão, a gente dorme até tarde, né? Eu demoro para dormir e dorme até tarde, pode acontecer, né? Cada um tem os sintomas diferentes. Só que eu não descansava. E aí, depois que eu comecei a tomar esse remédio, então eu passei a dormir, às vezes dormia 6, 7 horas porque trabalhava, mas eu acordava totalmente descansada. E uma preocupação que eu tinha em tomar essa medicação também é que várias pessoas que começaram a tomar ansiolíticos, inclusive essa medicação que eu tinha tomado antes, depois eu vou me lembrar qual é e vou falar sobre a minha experiência dessa outra medicação aqui. Mas como eu não quero cortar o vídeo, né, então vamos falar só da nortriptilina hoje. O que acontece na maioria dos medicamentos é que diminui a libido. E isso pra mim, como eu não tomo anticoncepcional, desde que eu casei, né, sou casada já há 18 anos, tomei algum tempo sim, por causa que eu tinha muitas espinhas ou tinha um fluxo muito grande, e aí não me adaptei com nenhum, não teve jeito. Mas o pior do anticoncepcional é diminuir a libido. E eu fiquei sabendo que alguns antidepressivos acontece isso com a gente. Então, tomando a nortriptilina, não acontece isso.
Então, pra mim, assim, porque a gente já passa por um período difícil, eu comecei a, inclusive, até aconselho, comecei a passar até com psicólogo nesse período que eu comecei essa medicação. Ela falou pra mim no médico, porque viu que eu precisava, né? Ela falou, passa no seu médico, ou no psiquiatra, pra ele te passar uma medicação, né? Às vezes você pensa que você vai na psicóloga e ela prescreve, não é ela, ou é um médico, né? Ou um psiquiatra. E aí foi esse tempo de adaptação. E aí a minha preocupação era essa, gente. Era de diminuir a libido, porque não é fácil pra gente, né? A gente já tem todos os hormônios, todas as nossas fases, e ainda diminuir a libido é bem crítico, né? Então isso não acontece. Se você tá. Se o seu médico prescreveu esse ansiolítico, esse antidepressivo, né? E você tem essa preocupação, isso não acontece. Então eu tomo e não, eu quero uma medicação pra mim dormir. Também não é o caso, porque ele não dá sono. Eu tomo ele em torno das 10 horas da noite, e aí eu até ainda demoro um pouquinho pra dormir, porque eu sou uma pessoa muito noturna, né? Mas quando durmo, descanso bastante. Se eu tomar ele umas 7 horas mais ou menos, eu percebo que lá pelas 10, 11 horas eu já fico mais calminha, assim, de pensar, quero ir pra cama dormir, né? Então, mas não algo que me dê sono, não algo que eu fico fechando os olhos, não, no meu caso não. Lógico que eu tô contando a minha experiência, cada um vai ter a sua própria experiência, né, pra poder contar. Não tive enjoos, né, não tive variação de humor ou de personalidade, que era o meu medo em tomar um ansiolítico. Porém, lógico, quando você toma um ansiolítico, você consegue calmar os ânimos de um ponto que, lógico, eu fico nervosa, eu ainda fico ansiosa em algumas situações, mas é aquele tempo de acontecer a situação e eu ter um tempo de respirar e responder aquela situação de uma forma pensada. Quem tem ansiedade está entendendo o que eu estou falando, eu tenho certeza. O que sem a medicação isso não acontecia. Antes acontecia a situação, eu já chorava, ou eu já explodia, ou eu já ficava nervosa instantaneamente. Eu não tinha esse período racional. Com a medicação isso já é bem melhor. Eu consigo falar, não, eu vou escolher ficar calma, eu vou escolher responder, eu vou escolher fazer isso. E nesse período de segundos, gente, eu tomar a minha escolha. Antes isso não acontecia. É muito louco quem tem ansiedade. Daí eu descobri atualmente que eu também entro no parâmetro de TDAH leve, então é bom a gente se conhecer também. E outra característica de tomar ansiolítico, com a minha experiência, por eu ter esse tempo para raciocinar em muitas situações, eu comecei a me conhecer muito mais. Por isso que é muito bom a gente ter psicólogo ou alguém pra gente contar, desabafar, porque você acaba tendo esse autoconhecimento, né? E eu sou uma pessoa cristã, né, atuante na igreja evangélica, né, para ser mais clara. E com certeza no começo eu relutei muito em tomar medicação, porque, né, a gente que cresce dentro da igreja, né, que tem muitos anos de igreja, que está à frente de alguns trabalhos dentro da igreja, a gente pensa, nossa, a medicação vai me dominar, a medicação vai fazer, né, eu devo ser curada em Cristo e tal, mas, né, o nosso cérebro, ele adoece também. Assim como o coração, um órgão que é o coração, ou, né, qualquer outra parte do corpo, o cérebro ele também adoece, né? Cada um tem as suas histórias. Eu tive que fazer, né, ter acompanhamento psicológico, porque realmente tive um histórico de infância, adolescência, né, jovem, adulto, de muitos traumas, né? Então, pra gente aceitar, não, eu sou curada em Cristo, eu sou curada, né? E pra mim aceitar a medicação foi bem difícil. Inclusive eu comecei a tomar a primeira e eu percebi esse humor mais controlado. Eu me estranhei no começo. Então, se você tá começando a tomar medicação, você fala assim, olha, mas não sou mais eu. Não...
pela minha experiência, o que eu defino não é que não é mais você, é que eu era demais pra mim mesma, sabe? Eu era muito 8 ou 8.000. E quando eu comecei a tomar essa medicação, eu sou 8,80. Então já deu uma melhorada nisso, né? Não que eu me transforme em outra pessoa, mas eu consigo não transbordar de uma vez, né? Muito rápido. Então, sim, já tentei parar, né? Como todo mundo que começa a tomar na maioria das vezes, você fica bem, você fala, olha, eu tô bem, já tô melhor, já tratei com psicólogo, já melhorei, então vou parar de tomar. E aí tentei parar de tomar, tive uma crise, então eu não aconselho ninguém a parar de tomar sem acompanhamento médico. Na verdade, eu acho que faz até quase 4 anos que eu tomo. E então, o que eu aconselho para vocês, né? Se de repente você perceber ao longo dos anos, porque não é algo para você tomar 6 meses, 1 ano, 2 anos e querer parar também, tem que ter um acompanhamento. Mas eu já conversei com o médico, né, nesse último ano passado, e tentei fazer o desmame, fizemos tudo certinho, tudo. Mas, né, aconteceu uma situação que deu gatilhos, né? E aí eu percebi que eu precisei voltar. E hoje continuo, hoje feliz, né? Caminhando feliz com o meu Deus. E creio que Deus colocou a medicina, os médicos para nos ajudar. E realmente, através dessa minha experiência e várias outras experiências, eu pude ajudar outras pessoas a aceitar esse período. Porque nós vivemos de fases, né, de períodos na nossa vida que às vezes é necessário a gente ficar 1, 2, 5, 10 anos ali, né, com uma ajuda, seja psicológica, que é essencial, né, ou medicamentosa, que é, né, às vezes um ansiolítico, um antidepressivo. Então, não desista, sabe? Confia, né? Deus está com você, tomando a sua medicação também, sabe? Ele faz parte de todo esse processo e hoje eu estou muito bem e continuo tomando, né? E sei que são outros processos acontecendo. Se daqui a uns anos eu precisar parar, né? Eu creio que o próprio Deus ou o meu próprio organismo, né, a minha própria mente vai entrar nessa definição e vou, né, tá passando com o psicólogo e vendo se realmente é necessário. Mas saiba que você, né, homem, mulher, ou cristão, ou não está sozinho, sabe? Todos nós passamos por isso e faz parte da nossa caminhada. Mas eu quero que você saiba, para finalizar esse vídeo, que você não está sozinho. Deus está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu passei por crise de pânico, com depressão profunda, né, com crise de ansiedade. E hoje, depois que, graças a Deus, eu superei com meu Deus, eu sei que Ele estava comigo. Mesmo que pareça que Ele não está, saiba que Ele está segurando a sua mão, tá bom? Eu agradeço a todos vocês por ficarem até o final desse vídeo. Deixa um comentário, curta, compartilhe, tá? E receba essa mensagem aí, essa minha experiência. Um beijo pra você e tchau.